Páscoa, e é tão bom estar aqui reunido. Ano passado, infelizmente na Páscoa, na pandemia, tivemos cada um de nossas casas, mas isso é até bom para fazermos uma reflexão de como Deus age em nossas vidas, o que Deus fez nesse ano, mesmo conturbado, com o Covid, mas estamos todos aqui e eu penso que muitas vezes estamos desanimados e esse é o momento certo para termos ânimos, porque é bom ver na Bíblia, por exemplo, os apóstolos, após a morte de Jesus, estavam todos desanimados, todos tristes, e porque eles, pronto, Jesus chegou aqui agora, mas é bom ver quando eles receberam a notícia, quando Jesus apareceu primeiro Pedro, depois transpassou a parede e apareceu aos discípulos, quão felizes eles ficaram. Os tempos muito piores que agora, eles sendo perseguidos, mas a nossa alegria está em Cristo, está nesse dia de hoje, na ressurreição dele. E por isso, além disso, tivemos tantas outras coisas, podemos ver a ação de Cristo em nossas vidas, mas o principal é o que estamos comemorando nesse dia, que Ele morreu por nós e ressuscitou, para que nós também possamos ter nova vida, para instaurar a nova criação e para que nós podemos viver com Ele. Então eu gostaria de fazer uma breve oração antes dessas canções, dessa adoração, para iniciar a nossa culto de Páscoa. Eu oro, Pai, agradecendo por mais um dia de vida, que apesar de todas as adversidades estamos aqui para te adorar. E que podemos agradecer que conhecemos o Teu amor, conhecemos a Tua graça, o Teu perdão. E graças a Você, Pai, graças à Sua morte e à Sua ressurreição, nós temos a esperança de uma vida eterna, uma vida contigo, Pai, com Você governando nos céus e na terra. E depois da consumação de tudo, depois da Sua ressurreição, podemos ter essa esperança, podemos estar alegres, mesmo nos tempos mais difíceis, podemos nos reunir aqui para comemorar esse momento. Então, peço, Pai, para que cada um de nós, o Senhor, encha-nos do Espírito, o Senhor, encha-nos com o Espírito de verdade, o Espírito de adoração, para que possamos cantar cada uma dessas músicas com todo o nosso coração para adorar o Teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos nos colocar de pé. Eu cantarei o Teu amor.
Vamos agora meditar num hino que fala sobre o tremendo amor e a tremenda graça que Deus teve para cada um de nós, o seu sacrifício na cruz e a ressurreição ao terceiro dia. Jesús,
Páscoa, a Páscoa do Senhor, mostrando o tempo de escravidão que tínhamos, não é? E quando cantamos isso, vemos agora a libertação que temos em Cristo. Já não somos mais escravos do pecado. Erramos, é verdade, às vezes falhamos, mas agora temos um advogado. Podemos chegar diante de Deus com as nossas consciências tranquilas, sabendo que agora temos um Salvador, alguém que nos libertou, né, das trevas, nos libertou da escravidão. E por isso cantamos felizes, né? Cantamos com satisfação nessa manhã, porque temos um Salvador. E celebramos a Páscoa, esse dia de Jesus, agora com os nossos corações tranquilos, né? Tranquilos em Cristo. Portanto, oremos nesse instante. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças a Deus por esse dia em que o Senhor nos trouxe aqui nesse lugar, a cada um de nós. E já que nos trouxe aqui, ó Deus, através das músicas, através da tua mensagem, através da palavra de um irmão qualquer, fala aos nossos corações. Nós pedimos a Deus, em nome de Jesus, que continue nos dando a tua força, nos dando a tua direção, ó Deus, a tua orientação nas nossas vidas. Nós somos tão gratos ao Senhor, ó Deus, pela liberdade que temos em Cristo. Porque agora, ó Deus, já não somos escravos do pecado. Por causa da cruz, por causa da ressurreição, por causa do sangue de Jesus, hoje nós fazemos parte da tua família e temos um prazer e um orgulho tão grande a Deus de sermos teus filhos. Oh Deus, abençoa cada vez mais a tua família, os teus filhos, para que possam te servir com o coração alegre, meu Pai. Nós te pedimos, ó Deus, e lembramos de cada um dos nossos irmãos que por alguma razão não se encontram aqui conosco nesse dia. Vivemos tempos difíceis e continuamos, ó Deus, intercedendo junto ao Senhor, que põe a tua mão nessa situação toda, ó Deus. Nós cremos que com o teu poder, quando o Senhor entender que chega, o Senhor vai agir, vai acabar com tudo isso, e o sol volta a brilhar, e nós voltamos, ó Deus, a ter as nossas vidas direcionadas por Ti. Mas é tão bom saber, ó Deus, que independente de qualquer situação, sejam situações boas, situações más, situações alegres, situações tristes, na saúde, na doença, com dinheiro, sem dinheiro, nós temos a decisão de continuar te servindo. Então abençoa, ó Deus, o nosso serviço, abençoa a nossa entrega, porque queremos te servir cada vez mais. Ó Deus, abençoa a tua igreja espalhada por todo esse país, por todo esse planeta, que o teu poder alcance a cada um dos nossos irmãos e que eles continuem animados, ó Deus, entusiasmados para te servir. Então continua conosco, ó Deus, queremos que o Senhor receba todas as coisas que se fizerem nesse lugar. Os cantos, ó Deus, as nossas ofertas, ó Deus, que possamos te louvar com as nossas vozes, que o Senhor receba, ó Deus, o tempo em que vamos estar meditando na tua palavra. Enfim, todas as coisas são para o teu louvor. Nós queremos sair daqui hoje, ó Deus, na certeza de que glorificamos o teu nome nesse lugar. É o que nós te pedimos, ó Deus, nesse instante. Agradecidos e em nome de Jesus. Amém. Oremos. Pai Santo que estás no céu, no nome de Jesus, vimos à tua presença mais uma vez te agradecer por podermos estar aqui reunidos em teu nome. E agora pedimos que nos capacites através da tua santa palavra, Senhor. Que tudo aquilo que esteja no nosso ser que nos impeça de ouvirmos aquilo que queres transmitir aos nossos corações e às nossas mentes, que seja retirado no nome de Jesus. Que a tua palavra, que a tua verdade seja pregada aos nossos corações nesta manhã. É no nome de Jesus que oramos e dizemos amém. Quando nós olhamos para aquilo que temos vindo a falar sobre contemplarmos a majestade de Deus, e já vimos várias formas de contemplarmos a majestade de Deus, e já a semana passada vinha a pensar sobre este dia, sobre o dia de Páscoa, o domingo de Páscoa, e faço sempre lembrança ao tempo em que nós passamos aqui à volta da refeição também, em que partilhamos um pouco as nossas vidas e os testemunhos,
infelizmente, nestes 2 últimos anos, que já são sim, primeiro não fizemos, este também não, 2020 e 2021. Não o fizemos, é sempre com alguma tristeza que não o fazemos, mas ainda assim nós devemos dar graças por aquilo que temos e continuarmos a transmitir o amor de Deus àqueles que estão à nossa volta. E nós temos vindo a falar sobre contemplarmos esta majestade. E hoje é um dia de nós contemplarmos a majestade de Deus. Hoje é o dia de nós contemplarmos aquilo que Cristo fez naquela cruz. Hoje é o dia de contemplarmos aquilo que aconteceu de respeito à ressurreição do Senhor. Hoje é um dia de contemplarmos e manifestarmos a glória de Deus através também da nova aliança estabelecida precisamente pelo sacrifício e ressurreição do Senhor Jesus. Então, para além de hoje, de eu estar a dizer hoje, nós sabemos que não é apenas hoje, mas sim todos os dias da nossa vida. Porque de facto não se resumiu a um evento e marcou-se o dia do evento, mas todos os dias, a partir do momento em que Cristo fez e estabeleceu a nova aliança, é um dia de celebrarmos, é um dia de realmente manifestarmos a glória de Deus através também de nós, como seus filhos, como parte da sua criação. Mas quando nós falamos também sobre isto, tudo está associado às nossas atitudes, às nossas ações fortalecedoras para a nossa vida. Sempre que estamos num estado emocional intenso, e eu falei a semana passada sobre isto no que diz respeito a vivermos as nossas emoções de uma forma intensa, tal como crianças vivem. E sempre que realmente temos estas fortes sensações intensas, normalmente estão associadas a dor e a prazer. Não sei se vocês já conseguiram perceber que normalmente a forma intensa de nós transmitirmos aquilo que sentimos normalmente está associado a dor, por exemplo, recordo-se terça-feira passada com dor, mas também há momentos de quê? De prazer. E hoje, por exemplo, é um dia realmente de intenso. Porquê? Porque nós falamos, contemplamos e lembramos aquilo que Cristo fez naquela cruz por nós. Então, realmente, o nosso estado, a nossa intensidade, normalmente está associada a dor e a prazer. E aquela que ocorre de forma mais consistente será aquela que fica neurologicamente associada ao nosso corpo. Então, muitas vezes nós esquecemos isto, que aquilo que tu fazes de uma forma consistente é aquilo que realmente neurologicamente está a transmitir a todas as células do nosso corpo. Então, tu queres realmente estar associado a dor ou a prazer? Gostas de estar mais associado à derrota ou à vitória? Então, quando nós realmente pensamos nesta questão, nós facilmente vamos dizer prazer, alegria, vitória. Facilmente nós dizemos, mas será que realmente nós vivenciamos isso no nosso dia-a-dia? Será que realmente nós estamos mais consistentes de uma forma intensa no prazer e na vitória? Ou realmente é na dor e na derrota? Na tristeza? Ou seja, aquilo que normalmente nós associamos quer como dor ou como prazer, isso vai associar ou vai moldar antes o nosso destino. Muitas vezes nós esquecemos isso. Onde tu estás tem a ver com tudo aquilo que realmente já passaste e aquilo que tu associaste e aquilo que tu colocaste como significado na tua vida. Se a dor, um evento de dor foi extremamente intenso e significante para ti, tu até hoje estás a vivenciar isso. Da mesma forma no que diz respeito a prazer, a alegria. Então nós temos que realmente pensar o que é que nós queremos viver daqui para a frente, o que é que nós queremos estar associados, a dor ou ao prazer. O que é que quer estar mais ligado emocionalmente, à dor ou ao prazer? Por exemplo, se eu quero ser mais saudável, o que é que está associado? Dor ou prazer? Se eu disser eu quero ser mais saudável, normalmente está associado ao quê? Prazer, não é? Porque eu vou desfrutar mais uma plenitude saudável do meu corpo, do meu ser. Mas se eu falar, por exemplo, em açúcar, está associado a dor ou prazer? Prazer. Prazer. Mas, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo, para mim está associado a dor.
Porque de facto o açúcar, quando nós pensamos e quando eu penso no açúcar, ele irá roubar a minha energia, ele irá realmente roubar o meu bem-estar, ele irá roubar, ou neste caso irá manter inflamações no meu corpo. Por exemplo, mais difícil será eu sarar esta ferida que tenho aqui se realmente eu consumir açúcar. Então, ele está associado a quê? A dor. Então eu preciso controlar-me, okay, emocionalmente e viver de uma forma intensa o prazer que eu tenho à frente para eu poder me controlar no presente. Então, normalmente nós fazemos estas associações e normalmente se o açúcar é prazeroso e se eu não pensar naquilo que ele pode causar, então eu vou criar um sistema todos os dias de que o açúcar é prazer, sem olhar as consequências. Então temos que ter algum cuidado. O que é que realmente colocamos como significado a estas coisas que nós temos no nosso dia-a-dia? Eu estou a falar disto como um exemplo em que diz respeito a mim. Se calhar para ti, saúde é comer açúcar. Espero que não. Então, o fundamental é contemplarmos, de facto, a majestade de Deus, pois dessa forma eu estou o quê? Mais tempo com o que é divino. Vejam bem, eu falei sobre nós sermos mais consistentes e naquilo que realmente é mais consistente é aquilo que eu vou vivenciar de uma forma mais intensa, seja dor, seja prazer. Então, eu preciso de quê? Se eu sou filho de Deus e se sou exortado, de facto, sou lembrado de aquilo que Cristo fez por mim, para poder ter uma plenitude na sua presença, então eu devo pensar mais no quê? O que é que eu tenho que trazer com mais significado? A dor ou o prazer? Eu devo realmente colocar mais divino na minha vida, para que não seja colocado o mundo na minha vida como algo mais consistente. Então o que é que eu estou a criar quando realmente eu estou a colocar o divino, neurologicamente, o meu corpo quer as coisas mais saudáveis, quer numa situação física, emocional e espiritual. Isto tem tudo a ver com associações. Então, continuando. Quando ouves, por exemplo, sobre a Páscoa, qual é a imagem, qual é o pensamento que tens? Neste momento, fez alguma coisa. Neste momento, tu visualizaste ou pensaste em alguma coisa. Neste momento, alguns de vocês se calhar pensou no ovo, principalmente os mais novos. Não é? Outros se calhar pensaram no cabrito, ao almoço, não é? Ao jantar, seja como for. Alguns de nós pensou no coelho. Alguns de nós pensou na família, de estar com família. Normalmente é uma altura do ano em que alguns familiares se reúnem. Mas quando realmente nós pensamos em Páscoa, outros tantos também pensam no quê? Naquilo que Cristo fez por nós. Mas o que é que tem sido mais consistente na nossa vida quando pensamos em Páscoa? Em preparar o almoço ou realmente alimentar do amor de Deus? A pensar mais no açúcar ou pensar mais nas nuvens e contemplar a paisagem que temos dentro de nós? Então, quando nós pensamos em alguma coisa, nós normalmente visualizamos aquilo que realmente está associado. Quando nós olhamos, por exemplo, para a palavra está consumado, isto já é uma frase que muitos de nós já ouviu, ok? O termo aqui emprego é tetelestai, no grego, só que isto significa muito mais do que aquilo simplesmente está consumado. Eu vou dizer aqui, Carolina, podes pôr aí só uma, a outra? Ok. O que é que eu quero dizer com isto? Porquê é que eu coloquei isto? Porque de facto, esta palavra tetelestai significa que está consumado, está confirmado. Se colocarmos num contexto em que realmente foi preferida no que diz respeito a Jesus, uma criança desempenhava uma tarefa e quando terminava essa tarefa dizia tetelestai. Da mesma forma que um soldado, quando os soldados venciam uma determinada guerra, uma batalha, todos eles gritavam tetelestai. Vitória.
Então, quando nós pensamos em estar consumado, muitas vezes nós não vemos o que está por trás de tudo isso. Mas a palavra do Senhor diz assim, em João 19, 28 a 30. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que as Escrituras se cumprissem, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam a esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e ergueram até aos lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Significa o quê? Estamos aqui a ver precisamente os últimos momentos, as últimas palavras de Jesus naquela cruz. E ele diz o quê? Está consumado. Mas quando nós olhamos para este verbo, nós vemos que realmente existe algo que significa finalizado, completo. Por isso, mesmo nós dizermos que a tarefa está completa. Quando eu dou uma responsabilidade, uma tarefa aos nossos filhos, eles vêm ter connosco e dizem: Pai, está completo. Finalizei a tarefa. Da mesma forma, na escola, quando eles têm determinados trabalhos, eles dizem ao professor: concluí, está feito. E a imagem anterior, em que tinha ali a nossa família, foi numa jornada, após uma jornada de 5 anos, em que todos gritámos: está completo. Neste momento, a Diana completou o curso, o mestrado em Psicologia. Está concluído. Está finalizado. Podíamos dizer tetelestai. Ok? Então, quando nós olhamos para este termo, que realmente quer dizer também, no contexto romano, quando alguém tinha uma dívida e era paga, também era esta palavra, tetelestai, estava pago. Okay? Não havia dívida mais a ser paga. Da mesma forma também, quando alguém adquiria uma propriedade, recebia um carimbo também como sua propriedade, tetelestai, propriedade era sua. Da mesma forma, quando alguém estava preso e a sua sentença havia terminado, também recebia tetelestai, afirmando que a sentença foi cumprida. Então, quando olhamos para estes conceitos, nós vemos conceitos todos eles positivos, com alegria. E quando nós olhamos para Jesus, nós podemos dizer: está consumado. E muitos de nós associamos a dor, porque realmente Jesus estava na plena dor. Mas mais do que isso, para ele foi prazer. Foi prazer porquê? Porque ele está a dizer: está consumado. Vocês são propriedade minha. Vocês terminaram as tarefas das leis. Não há mais dívida a ser pago. Ou paga. Jesus está a dizer de uma forma que, com alegria, com prazer, embora num rosto de dor. Mas ele sabia que o estar consumado significa realmente liberdade da escravidão, do pecado, como o irmão Valfredo preferiu há pouco nas orações. Romanos 6, 1 a 14. Acompanha-me nesta leitura, por favor. É um texto muito intenso, se nós conseguirmos nos colocar e visualizar tudo aquilo que está neste texto. Por isso é importante que nós não apenas lermos, mas realmente focarmos em cada palavra, em cada detalhe e visualizarmos. Nós somos seres criativos e, como tal, nós podemos e conseguimos visualizar aquilo que a palavra nos transmite. E diz assim então a palavra do Senhor: que diremos então? Vamos continuar a viver no pecado para mais se manifestar a graça de Deus? De modo nenhum. Nós que morremos para o pecado, como poderíamos viver ainda em pecado? Não sabem que todos nós, os que fomos batizados para estarmos unidos a Jesus Cristo, ficámos unidos com Ele na sua morte? Pelo batismo fomos sepultados com Cristo e tomamos parte na sua morte.
assim podemos viver também uma nova vida, à semelhança dele, que ressuscitou da morte pelo poder divino do Pai. Se estamos unidos a Ele por uma morte como a sua, também havemos de estar unidos a Ele na passagem da morte à vida. Sabemos que aquilo que nós éramos antes morreu com Cristo na cruz, para ser destruído o que em nós havia de mal e para não sermos mais que escravos do pecado. Aquele que morreu está livre do pecado. Se nós morremos com Cristo, acreditamos que também viveremos com Ele. Sabemos que Cristo, por ter passado da morte à vida, já não morrerá. A morte nunca mais terá poder sobre ele. Pela sua morte, Cristo morreu para o pecado uma vez para sempre. E a vida nova que recebeu é vida para Deus. Do mesmo modo, considerem-se também como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em união com Cristo Jesus. Que o pecado nunca mais tenha poder sobre o vosso corpo mortal, levando-o a obedecer às más inclinações. Não entreguem os membros do vosso corpo ao pecado como instrumento de injustiça. Pelo contrário, entreguem-se a Deus como pessoas que passaram da morte à vida e façam do vosso corpo um instrumento de justiça. O pecado já não vos poderá dominar, pois não estão sujeitos à lei, mas à graça de Deus. Eu considero este texto muito intenso. Mas muito intenso, não olhando para o lado de dor, mas olhando para o lado de prazer. Não olhando para o lado de tristeza, mas de alegria. Não olhando para o lado de derrota, mas de vitória. Eu acredito que muitos de nós, tal como toda a família, Neves se associou à vitória da mãe, nós também normalmente nos associamos ao quê? Às vitórias das nossas equipas, das nossas famílias. Quem é que aqui, seja do Benfica, do Porto, não vibra com as suas vitórias? Alguns sportinguistas, não sei, talvez. Neste momento eles estão todos felizes, ok? E cada vitória eles dizem, nós ganhamos! E às vezes eu pergunto, vocês jogaram? Mas estão-se a associar ao quê? À vitória da sua equipa. E estão-se a incluir nessa vitória. Quantas vezes eu não disse, nós ganhamos? Nós vencemos o campeonato este ano. Nós benfiquistas. E eu joguei com eles todos os dias, todos os jogos, todos os treinos eu estive lá. Não, parece que sim. Quando nós dizemos nós estamos-nos a incluir em algo que nos dá prazer, que nos dá vitória. Hoje não venham falar comigo sobre o Benfica, porque são eles que perdem. Okay? São eles. Eu não perco, são eles que perdem. Mas quando há a vitória, o que é que nos associamos? Nós somos parte. Nós vencemos. E o que este texto está-nos a transmitir é precisamente isto. Mas não de uma forma superficial, como fazemos com as nossas equipas, mas de uma forma intensa, como fazemos com as nossas famílias. Para mim foi uma vitória intensa, aquela que a Diana teve. Okay? Porquê? Porquê que foi intenso? Será que foi também intenso para vós? Não, não foi tão intenso como foi para mim. Porquê? Porque eu tenho uma ligação íntima, diária, com a minha esposa. Foi intensa para os meus filhos, porquê? Porque viram o que a mãe passou. Foi intensa para nós como família, porquê? Porque abdicámos de muitas coisas. Foi intensa. E chegou aquele momento e dissemos, vitória! O que é que Jesus está-nos a dizer aqui? O que é que Paulo está-nos a dizer aqui? Olha, quem tem um relacionamento íntimo comigo, tem esta vitória. É intenso. Nós morremos com Cristo, escravos do pecado, mas agora nós temos a vitória sobre a morte. Não só nos identificamos com a sua morte, o seu sepultamento, através das águas do batismo, mas também ressuscitados com Ele. E agora já não estamos mais agarrados ao quê? À escravidão do pecado. O texto diz-nos para que o pecado nunca mais tenha poder sobre o vosso corpo mortal.
Verso 12, que o pecado nunca mais tenha poder sobre o vosso corpo como tal, levando a obedecer ao quê? Às más inclinações. Não entreguem os membros do vosso corpo ao pecado como instrumento de injustiça. Pelo contrário, pela vitória, erguem-se a Deus como pessoas que passaram da morte ao quê? À vida, e façam do vosso corpo um instrumento de quê? De justiça. O pecado já não vos poderá dominar, pois não estão sujeitos à lei, mas à graça de Deus. Contemplem a maravilha da aliança estabelecida por meio de Cristo Jesus. Ninguém poderá dizer que a Diana não é psicóloga. Porquê? Porque ela estudou numa faculdade. E a faculdade vai o quê? Confirmar que ela concluiu e atingiu todos os objetivos para ser o quê? Mestre em psicologia. Foi carimbada. Da mesma forma, nós, okay, em Cristo Jesus, nós estamos carimbados. Okay? Estamos debaixo da graça da nova aliança. Eu agora quero perguntar, será que nós estamos a entender, estamos a viver de uma forma intensa este ato de Jesus, a sua morte, o seu sepultamento e a sua ressurreição? Que imagens e que emoções intensas estamos a aplicar no nosso dia-a-dia com este ato que Jesus teve e nos transporta da escravidão do pecado para a vida plena em Deus? Vejam bem o que o texto diz. No verso 4, na segunda parte do verso 4, eu vou ler todo. Pelo batismo fomos sepultados com Cristo e tomamos parte da sua morte. Assim podemos viver também uma nova vida, à semelhança dele, que ressuscitou da morte pelo poder divino do Pai. O poder de quem? Do Pai. O que é que nos dá? Nova vida. Nova vida. Consegues compreender o que é uma nova vida? Será que nós estamos a compreender o que é uma nova vida? Quem aqui tem carro? Isto é porque não são carros novos. Isto é porque... O que é que a palavra diz? Uma nova vida. Alguém aqui já conduziu um carro novo, 0 km? Não dá um gosto. Sem um arranhão. Nem precisas conduzir, só o cheiro. Abres o capão, nem uma sujidade. Tudo limpinho. Novo carro. Não é um carro usado. E por mais que vejas no anúncio como novo, não é novo. Já foi usado. O que é que tu já compraste novo? Em que realmente sentiste o cheiro? Nem um arranhão. Limpinho. Nem uma nódoa. Não dá prazer. Não dá alegria. Ainda para mais quando tens tu a pagar. Dói, mas dá prazer porque tem ali alguma coisa. O que é que o texto diz? Nova vida. Não é uma vida usada. Não é uma vida que realmente foi limpa e agora, pronto. Agora vamos dar umas novas virtudes. Não, é uma nova vida. 0 km. Passaste a andar de novo. Os teus pezinhos são como um bebê. As tuas mãos como um recém-nascido. O cheirinho. Minha esposa adora o cheiro de bebê. Sempre que vai à casa de alguém já está na expectativa, que tem um bebê, já está na expectativa do cheirinho de bebê. 0 km. Ainda nem sequer começou a gatinhar, a andar. É isto que nós temos em Cristo Jesus, ok? Uma nova vida. A minha filha é os livros. Ela fica ali. Um livro novo. O que é que Jesus está-nos a dar? O que é que Jesus fez? Uma nova vida. Não é uma vida usada, mas com uma nova perspectiva. É uma vida nova. Com um novo aroma, uma nova fragrância. Com um novo cheiro.
sem riscos, sem nódoas. Mas agora o que é que normalmente nós fazemos? Como no início falei, aquilo que nós vivemos de uma forma mais consistente, é isso que vamos dar mais significado. E muitas vezes nós continuamos a pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, que já foram cometidos há 20 anos atrás. Jesus já sacrificou por eles. Tu já pediste perdão e continuamos muitas vezes a pedir perdão pelos mesmos pecados. Significa o que ainda não entendermos o que é uma nova vida. Uma nova vida em Cristo Jesus. À semelhança dele que ressuscitou da morte pelo poder do Pai. Vê bem, a nova vida que tu tens não é vivida pelo teu esforço, mas é vivida pelo poder de Deus, que foi estabelecida com a nova aliança em Cristo Jesus. Está carimbado. Venha quem vier. Está lá. Em João 1:12 diz precisamente que pela fé em Cristo Jesus, ele fala, o primeiro capítulo de João fala precisamente sobre Jesus ser a luz e que a luz veio para os seus e deu-lhes então o quê? O direito de se tornarem filhos de Deus. Este ato de Jesus faz-nos o quê? Estar reconciliados com o Pai e estabelecemos então uma nova vida. Mas agora uma nova vida com base no que Tiago 2:8 fala, que é a lei régia, a lei do reino, a lei do eterno. E logo a seguir fala sobre o quê? Amar o próximo como a ti mesmo. Então é a lei do quê? Do amor. Este ato de Jesus nos mostra neste texto que lemos, mostra precisamente que nós já estamos o quê? Sobre a lei do amor, a lei do eterno, a lei do reino. O inimigo está sempre empenhado, amados. O inimigo está sempre empenhado a tirar-nos o quê? O nosso relacionamento íntimo com Deus. E é isto que realmente faz com que muitas vezes nós continuemos a visitar os nossos pecados. E é isto que faz com que nós continuemos a massacrar-nos com a culpa do pecado no passado. Quem morreu em Cristo é nova criatura. Ok? Mas no início, Paulo diz, mas que diremos então? Vamos continuar a pecar? E ele diz, de modo nenhum. Nós que morremos para o pecado, como poderíamos viver ainda no pecado? Okay? Quando nós compreendemos a lei do amor, nós andamos na lei do amor. Então aquilo que eu encorajo é que realmente nós possamos olhar para esta lei do amor com mais intensidade do que a lei do pecado. Okay? E a lei do pecado muitas vezes está associada ao nosso esforço de querermos ser melhores. Jesus veio interromper o padrão limitativo que nós tínhamos. O problema é que a maioria de nós, a maioria das pessoas desejam um resultado diferente, okay? Mas continua a agir da mesma maneira. Agir não da mesma maneira como a nossa velha vida, mas agora passamos a viver o quê? Uma nova vida, então agimos de acordo com a nova vida. O que é que Paulo diz em Romanos capítulo 12, verso 2? Não se amoldem ao padrão deste mundo. O que é que Paulo diz em várias outras ocasiões? Que o vosso sentimento seja o mesmo que aquele que há em Cristo Jesus. A lei do amor. Regis Carbini é um endocrinologista e ele estuda o relacionamento traumático e o funcionamento do nosso cérebro. E ele descobriu que ao invocarmos uma memória traumática, a secreção dos hormônios associados do stress aumenta como se nós estivéssemos a viver aquela experiência. Ao lembrarmos de um trauma, vivenciamos outra vez a plenitude metabólica e emocional.
Ou seja, quando eu me lembro do que aconteceu, o meu cérebro vai produzir os hormônios semelhantes que produziu no dia em que sentimos-nos daquela forma. Por isso é que continuamos muitas vezes o quê? Presos e escravos ao pecado. Porque nós continuamente estamos a recordar aquilo que aconteceu no passado. E estamos a viver no presente com as emoções do passado. E isto tem que cortar. Jesus cortou com esse padrão limitativo. Nós precisamos de crenças novas. E as crenças novas estão com base aonde? Na lei do amor. Na lei do reino. Na lei do eterno. Hebreus 10, 16. Hebreus é fantástico no que diz respeito a nós vermos a diferença entre o nosso velho eu e o nosso novo eu em Cristo Jesus. E diz assim então a palavra do Senhor, verso 16. Esta é a aliança que eu hei de fazer com eles. Naquele tempo, diz o Senhor, hei de colocar as minhas leis nos seus corações. Hei de escrevê-las no seu quê? Pensamento. Corações e pensamento. Vejam bem, o que Jesus está a dizer é que esta nova lei não está com base em nada que está à nossa volta. Está com base nele próprio. E ele próprio está onde? Dentro de nós, dentro do nosso pensamento. Paulo diz aos Colossenses, pensai naquilo que há no alto e não naquilo que é da terra. E dessa forma estamos a criar o quê? Novas imagens. E não as imagens, as memórias do passado. Alguém já disse que é possível nós vivenciarmos no presente com memórias do futuro. O que é que Paulo está a dizer? Pensem nas coisas do céu e não nas coisas da terra. Foquem na eternidade e não naquilo que é passageiro. Estamos a criar o quê? Imagens do futuro no nosso presente. E é dessa forma que nós devemos viver atualmente. Pensar na lei do amor e não na lei da escravidão. Não no nosso passado, no nosso velho eu, mas na nossa nova vida que ainda está a decorrer. Deixemos de ser pessoas limitadas, mas sim que possamos criar novas crenças fortalecedoras para o nosso dia a dia. 21 e 22 de Hebreus 10 diz assim: agora temos o autêntico sumo sacerdote responsável pela casa de Deus. Aproximemo-nos, pois, de Deus com um coração sincero e cheios de fé, purificados de toda a consciência de pecado e o corpo lavado com água pura. Sejamos firmes em proclamar a nossa esperança, certos de que Deus não deixará de cumprir as suas promessas. Verso 21 diz, agora temos o quê? Um autêntico sumo sacerdote. Todos aqueles que vieram no passado eram simplesmente umas cópias. Okay? Agora nós temos o autêntico sumo sacerdote, responsável pela casa de Deus. Qual é a casa de Deus? É este prédio? Não. É o nosso corpo. Nós somos o templo de Deus. E a lei foi escrita aonde? No nosso coração e no nosso pensamento. Então quem é que deve ocupar? O sumo sacerdote, Jesus Cristo, responsável pela casa de Deus. Aproximemos de Deus com o quê? Com um coração sincero e cheios de fé. E cheios de fé. Coração sincero. Ou seja, o que isto significa? Um coração sincero é um coração que vive intensamente. Um coração sincero é alguém que vive íntimo com alguém. Então aquilo que eu encorajo é nós podermos realmente olhar para a lei do amor, a lei de Jesus, a nova aliança e viver de uma forma intensa e sincera. Terminando, que possamos aprender a escolher as crenças que nos fortalecem. Okay? Crie crenças que te impelem, que te levam à vitória. Tetelestai significa a consumação, a vitória, a propriedade em Cristo Jesus. Jesus, Ele realmente mostrou-nos a sua paixão por nós, o seu amor por nós.
Então, o que é que Ele fez? O que é que Ele estabeleceu? Ele venceu o pecado com o seu sacrifício. Ele venceu a morte, que é a consequência do pecado. Ele venceu o Satanás e o inferno, que estavam e estão por trás do pecado e da morte. E agora, se é isto que eu e tu queremos, então estamos livres de toda e qualquer escravidão. E devemos então buscar e servir Jesus de uma forma intensa e com paixão. Realmente nós possamos refletir. Já a seguir vamos tomar a ceia do Senhor. Possamos lembrar que o ato que Cristo fez não foi em vão. Foi por grande paixão e amor por cada um de nós. Que nós possamos viver de uma forma plena e consciente, sincera e cheia de fé naquele que já estabeleceu a vitória sobre tudo e sobre todos, mas sobretudo sobre a morte. Possamos lembrar isso dia após dia. Oremos. Pai Santo que estás no céu, no nome de Jesus, viemos à tua presença te agradecer pela oportunidade, pelo privilégio de estarmos aqui. Muito obrigado pelo teu amor, tua bondade. Muito obrigado pelo teu Filho Jesus. Muito obrigado pelo teu Santo Espírito nas nossas vidas. Obrigado por sermos novos em Cristo Jesus e por a vitória sobre a morte. Nós morremos, o nosso velho eu morreu com Cristo, foi sepultado e ressuscitou para uma nova vida. Obrigado, Deus. Obrigado pelo teu imenso amor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo.